Antes de começar, responda isso com sinceridade, mas sem pressa. Quantas vezes você já parou no meio do caminho, não porque não sabia o que fazer, mas porque algo dentro de você simplesmente travou? Não foi preguiça, não foi falta de capacidade, foi outra coisa, mais silenciosa, mais profunda, quase invisível. Agora, por um instante, permita-se sentir. Não pensar, apenas sentir. Existe uma parte de você que ainda carrega memórias que ninguém vê. Momentos em que você tentou e não foi reconhecido, momentos em que se abriu e se feriu, momentos em que acreditou e algo se quebrou por dentro. E mesmo que a vida tenha seguido, mesmo que você tenha continuado, aquela sensação não desapareceu completamente. Ela ficou guardada, não na sua mente consciente, mas no seu corpo, no seu sistema, na sua forma de reagir ao mundo. E é por isso que hoje, quando um novo desafio aparece, não é apenas uma tarefa que está diante de você. É uma sensação antiga que desperta, um eco emocional que sussurra sem palavras, dizendo para você ir com cuidado, dizendo que talvez não seja seguro tentar de novo. E então você adia, você espera o momento certo, você diz para si mesmo que depois vai ser melhor. Mas no fundo, algo em você sabe que não é sobre tempo, não é sobre oportunidade, é sobre uma memória emocional que ainda não foi compreendida. Talvez você tenha se acostumado a se chamar de indeciso, de desmotivado, ou até de fraco em alguns momentos, mas existe uma verdade mais profunda, mais humana e mais compassiva do que isso. Seu corpo está tentando te proteger. Sua mente está tentando evitar que você sinta novamente aquilo que um dia foi pesado demais para suportar. E se tudo isso fizer sentido agora, então respire fundo, porque o que você está prestes a entender pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Existe um código silencioso operando dentro do seu cérebro, um padrão invisível que não quer te impedir de crescer, mas quer te manter seguro. E esse código, quando não é compreendido, transforma desafios em ameaças, crescimento em desconforto e o novo em algo que parece perigoso. Mas aqui está o ponto mais importante. Você não está quebrado, você não está atrasado e você não perdeu a sua capacidade de ir além. Você apenas aprendeu, em algum momento da sua vida, que crescer podia doer. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja pronto para olhar para isso de outra forma. Porque e se o problema nunca foi o desafio? E se sempre foi a forma como o seu corpo aprendeu a se sentir diante dele? E se dentro de você já existisse tudo o que você precisa, não para evitar o desafio, mas para finalmente aprender a caminhar em direção a ele sem medo? Existe uma dor silenciosa que poucas pessoas conseguem nomear, mas que governa muitas decisões do dia a dia. Não é o esforço que cansa, não é o desafio em si que paralisa, é a sensação antiga que ele desperta. Quando algo novo surge diante de você, o que se ativa não é apenas a tarefa, é uma memória emocional guardada, uma lembrança de quando você tentou antes e algo não saiu como esperado. E mesmo que sua mente diga, dessa vez pode ser diferente, o seu corpo responde como se ainda estivesse naquele momento antigo. Por isso, tantas vezes, a procrastinação não nasce da falta de disciplina. Ela nasce de uma tentativa inconsciente de evitar reviver uma dor que já foi grande demais. É como se por dentro algo dissesse, não vá por esse caminho. Nós já estivemos lá e não foi seguro. E então, o que parece preguiça, na verdade, é proteção. O que parece desinteresse, muitas vezes, é apenas um mecanismo tentando te poupar de um sofrimento conhecido. Há também uma confusão muito comum que acontece em silêncio. Aquela sensação de cansaço mental, de falta de energia, muitas vezes é interpretada como incapacidade, como se houvesse algo de errado com você. Mas, em um nível mais profundo, o sistema nervoso apenas reconhece padrões. Ele tenta economizar energia emocional, evitando experiências que já foram associadas à dor. Não é falta de força espiritual,
É memória biológica tentando sobreviver. O cérebro, por natureza, prioriza aquilo que é previsível. Ele prefere o conhecido, mesmo que o conhecido seja limitado, do que o desconhecido que pode trazer expansão. Isso porque, para ele, previsibilidade significa segurança. E crescimento, muitas vezes, começa com incerteza. É por isso que o novo, antes de parecer oportunidade, costuma parecer ameaça. Dentro dos estudos de epigenética, essa resposta ganha ainda mais profundidade. Suas experiências passadas não apenas marcaram sua mente, elas moldaram a forma como seu corpo interpreta o mundo. Sua biologia responde ao que foi registrado como verdade. Mesmo que essa verdade já não corresponda ao presente, seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra, mas também tudo o que ela já sofreu em silêncio. E então surge uma compreensão que muda tudo. Amar desafios não começa com coragem, começa com segurança interna. Começa quando dentro de você, algo finalmente entende que tentar novamente não significa reviver o passado, que o agora não é mais aquele momento antigo, que você não é mais aquela versão de si mesmo que ainda não sabia o que hoje já sabe. Há uma imagem que pode traduzir isso com suavidade. Imagine alguém com asas fortes, preparadas para voar, mas com o corpo inteiro contraído, convencido de que o céu não é liberdade, mas punição. As asas estão prontas, mas a memória ainda a aprisiona. E talvez, só talvez, o que você tem chamado de bloqueio nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez tenha sido apenas uma parte sua, tentando te proteger de algo que você ainda não teve a chance de ressignificar. Existe uma parte da mente que se apega ao que é familiar, não porque é bom, mas porque é conhecido. Mesmo que esse conhecido carregue limitações, frustrações ou até um certo vazio, ele ainda oferece algo que o cérebro valoriza profundamente: identidade. É como se permanecer onde já se está fosse uma forma silenciosa de continuar sendo quem você acredita que é. E qualquer movimento em direção ao novo, ainda que positivo, pode ser interpretado como uma ameaça a essa identidade construída ao longo do tempo. E assim, aos poucos, o conforto vai deixando de ser apenas descanso e passa a se tornar um espaço de permanência. Um lugar onde nada dói intensamente, mas também nada se transforma de verdade. Porque existe uma diferença sutil entre paz e anestesia, e nem sempre ela é fácil de perceber. Dentro desse cenário, algo ainda mais delicado acontece. A mente começa a se acostumar com recompensas rápidas, pequenas doses de prazer imediato que aliviam momentaneamente qualquer desconforto. E isso vai treinando o cérebro a evitar tudo aquilo que exige tempo, profundidade e entrega. Processos longos passam a parecer pesados demais, não porque são impossíveis, mas porque a mente foi condicionada a buscar alívio antes de transformação. E então surge uma ideia que parece verdadeira, mas que muitas vezes limita sem ser percebida. A crença de que estar em paz significa não sentir tensão alguma, como se qualquer desconforto fosse um sinal de que algo está errado. Mas, em muitos momentos, o que se apresenta como desconforto não é desalinhamento, é crescimento em movimento. É a expansão acontecendo em um território ainda não conhecido pelo seu sistema interno. Quando se observa com mais profundidade, percebe-se que o cérebro pode aprender novos caminhos. Ele pode começar a associar pequenas superações a sensações de presença, de dignidade, de reconhecimento interno. E essas experiências, mesmo simples, começam a redesenhar a forma como o desafio é percebido, não mais como ameaça, mas como uma travessia possível e até significativa. Há algo muito simbólico nisso tudo. O conforto em excesso se assemelha a uma água parada. Ela protege da correnteza, evita o impacto das ondas, mas com o tempo perde movimento, perde oxigênio, perde vida. Já a água que flui encontra pedras, curvas, quedas, mas continua viva, continua em transformação, continua seguindo. E talvez em algum nível silencioso dentro de você já exista essa percepção.
uma sensação leve, quase intuitiva, de que permanecer exatamente onde está já não traz a mesma sensação de antes. Como se algo dentro de você estivesse pronto para se mover, não por obrigação, mas porque crescer também é uma forma de respirar por dentro. Existe algo dentro de você que não aparece nos dias fáceis, uma força silenciosa, uma presença mais firme, uma lucidez diferente, que não se revela na repetição do cotidiano. Porque a rotina, apesar de necessária, muitas vezes mantém você dentro de limites previsíveis, dentro de um espaço onde quase nada novo é exigido, e por isso quase nada novo é despertado. No fundo, o que muitas pessoas buscam não é apenas resolver problemas. Existe uma busca mais profunda, quase invisível, que é reencontrar uma parte de si que ficou esquecida ao longo do tempo, uma versão mais viva, mais corajosa, mais inteira. Mas, sem perceber, acabam se adaptando tanto ao que é confortável, que começam a viver abaixo do que realmente sentem que poderiam ser. E há um ponto delicado nisso tudo. Viver pequeno, muitas vezes, parece seguro. Parece evitar frustrações, evitar riscos, evitar decepções. Mas também evita algo essencial: o contato com o próprio potencial. E, aos poucos, isso afeta não apenas as escolhas, mas a frequência interna com que você vive. Como se, em silêncio, algo dentro de você soubesse que está se contendo, se diminuindo, se preservando além do necessário. Quando situações desafiadoras surgem, algo diferente acontece. O cérebro é forçado a sair dos padrões antigos. Novas conexões começam a se formar. A percepção se amplia. A identidade começa, ainda que lentamente, a se reorganizar. Aquilo que antes parecia impossível começa a ganhar contornos mais reais. Não porque o mundo mudou, mas porque você começou a acessar partes de si que estavam adormecidas. E isso revela algo profundamente transformador. O desafio não chega para expor fraquezas. Ele chega para revelar capacidades que não teriam motivo para existir no conforto. Existem forças dentro de você que só emergem quando são necessárias. Recursos internos que só se mostram quando são convocados pela experiência. Há uma imagem que traduz isso com sensibilidade. Algumas sementes permanecem intactas por muito tempo, protegidas dentro de si mesmas. Mas chega um momento em que a pressão da terra ao redor se torna grande demais para ser ignorada. E é justamente essa pressão que rompe a casca, que permite o nascimento, que inicia o crescimento. Talvez o que você sente hoje como peso, como dificuldade, como exigência, não seja um sinal de que algo está errado. Talvez seja apenas o início de algo que ainda não teve espaço para nascer dentro de você. E se, em vez de ver o desafio como um limite, você começasse a perceber que ele pode ser o acesso a uma versão sua que ainda não teve a chance de existir, existe uma parte da sua reação que não pertence ao agora, embora aconteça agora. É como se, diante de certas situações, você sentisse algo que não combina totalmente com o momento presente. Uma intensidade maior do que o necessário, uma resistência que não se explica apenas pelo que está diante de você. E isso acontece porque, muitas vezes, o medo que surge não nasceu aqui. Ele apenas foi ativado aqui. Ao longo da vida, experiências vão sendo registradas em camadas profundas. Momentos em que errar trouxe consequências emocionais difíceis, onde tentar significou perder a aprovação, ou onde falhar foi associado à rejeição, à vergonha, à sensação de não ser suficiente. E essas experiências não ficam apenas na memória como lembranças. Elas se transformam em padrões. Padrões que moldam a forma como o cérebro interpreta novas situações, mesmo quando elas não têm relação direta com o passado. Assim, quando um novo desafio aparece, ele não é avaliado apenas pelo que ele é, mas pelo que ele representa emocionalmente. E se, em algum ponto da história, crescer foi interpretado como algo arriscado, como algo que poderia trazer dor, então o corpo reage. A respiração muda, a energia diminui, a mente começa a buscar caminhos de fuga.
Não porque o desafio atual seja realmente perigoso, mas porque existe uma programação interna que ainda associa crescimento à ameaça. Há um detalhe importante nisso tudo. Muitas vezes existe uma tentativa de se motivar, de forçar um impulso, de convencer a si mesmo de que agora será diferente. Mas quando a base inconsciente continua a mesma, esse esforço se torna pesado. Porque, no fundo, ainda existe uma parte que acredita que avançar pode custar algo importante demais. Dentro da relação entre biologia e percepção, isso se torna ainda mais evidente. Quando a mente interpreta uma situação como risco emocional, o corpo responde como se estivesse diante de um perigo real. O coração acelera, os músculos se contraem, a energia se retrai, e nesse estado, crescer não parece expansão, parece ameaça. Mas existe também um espaço de reconexão. Um ponto onde essa resposta pode começar a ser compreendida de forma diferente. Um momento em que o que antes era automático pode ser observado com mais consciência. Onde o gatilho deixa de ser invisível, a crença começa a ser reconhecida, e o corpo, pouco a pouco, encontra novas formas de responder. Há uma imagem que traduz isso com profundidade. Imagine um adulto diante de uma ponte sólida, segura, construída para ser atravessada. Ele olha e sabe racionalmente que pode passar, mas dentro dele existe uma criança que ainda acredita que atravessar pontes leva ao abandono, porque foi isso que um dia aconteceu. E então surge um conflito silencioso. Uma parte quer seguir, outra parte quer proteger. Talvez o que você sente não seja a falta de vontade de avançar, mas apenas uma parte sua, que ainda não percebeu que o caminho já mudou. Existe uma ideia muito sutil que, por muito tempo, foi confundida com evolução espiritual. A ideia de que crescer espiritualmente significa sentir apenas leveza, evitar conflitos, manter-se sempre em paz, distante de qualquer tensão, como se a verdadeira elevação estivesse em não ser tocado pelas dificuldades da vida. Mas em um nível mais profundo, essa visão não sustenta a experiência real de quem está, de fato, se transformando por dentro. Porque a vida não deixa de apresentar desafios quando você desperta. Na verdade, ela começa a apresentar exatamente aquilo que revela onde ainda existe desalinhamento. E isso não é um erro, é um convite. Um convite silencioso para integrar o que antes era evitado, para amadurecer emocionalmente, para alinhar o que você pensa, sente e expressa no mundo. Existe algo muito verdadeiro no encontro com o desafio. Ele não se impressiona com palavras bonitas. Não se convence com discursos elevados. Ele revela com precisão o que está realmente integrado dentro de você. Mostra onde ainda existe medo, onde ainda há resistência, onde a consciência ainda não desceu completamente para o corpo. E isso, de certa forma, purifica. Não no sentido de punir, mas no sentido de revelar. Porque quando você atravessa uma situação difícil, algo se organiza internamente. Você começa a perceber com mais clareza o que é real, o que é superficial, o que faz sentido e o que apenas parecia fazer. Há uma mudança silenciosa que acontece nesse processo. A forma como você interpreta a vida começa a se transformar. Aquela pergunta que antes vinha carregada de peso, por que isso está acontecendo comigo? Começa a dar espaço para uma outra percepção, mais ampla, mais consciente, mais alinhada com o seu crescimento. E aos poucos, surge uma nova forma de olhar, não mais como alguém que sofre o que acontece, mas como alguém que compreende o que cada experiência desperta por dentro. Dentro dessa visão, os desafios deixam de ser obstáculos isolados e passam a ser partes de um movimento maior de expansão da consciência. Como se cada situação trouxesse consigo uma oportunidade de reorganizar o que ainda não está em coerência. Há uma imagem que expressa isso com profundidade. O ouro, quando colocado no fogo, não é destruído, não é diminuído, ele é refinado. O que não pertence à sua essência se dissolve, e o que é verdadeiro permanece. O fogo não humilha o ouro, apenas revela sua forma mais pura. Talvez o que você esteja atravessando agora
não seja um desvio do seu caminho. Talvez seja exatamente o ponto onde sua consciência está sendo convidada a se tornar mais inteira, mais verdadeira, mais presente dentro de você. Existe um tipo de dor que não vem do fracasso, mas da tentativa interrompida. Aquela sensação silenciosa de começar algo importante e, aos poucos, perder a constância, se afastar, desistir sem realmente querer desistir. E o que permanece depois não é apenas frustração. É uma espécie de peso interno, como se uma parte de você soubesse que poderia ter ido além, mas não conseguiu sustentar o caminho. Essa dor muitas vezes não é compreendida com profundidade. Ela costuma ser interpretada como falta de disciplina, como desorganização, ou até como desinteresse, mas em um nível mais sensível, existe algo anterior a tudo isso. Existe uma desconexão entre o esforço e o sentido, porque quando o esforço não encontra significado, ele se torna pesado demais para ser mantido. A mente até pode tentar insistir, criar regras, impor metas, mas se o coração não reconhece valor naquilo, o sistema inteiro começa a resistir, não de forma rebelde, mas de forma protetiva, como se dissesse, em silêncio: para que continuar se isso não tem um lugar verdadeiro dentro de mim? Dentro da neurociência, isso revela algo importante. O cérebro não responde apenas à lógica. Ele responde ao significado emocional das experiências. Quando existe conexão entre o que você faz e o que você sente que aquilo representa, a tolerância ao esforço muda, a energia se reorganiza, a persistência deixa de ser um peso e passa a ser uma expressão de algo mais profundo, e então algo começa a se transformar. O desafio, que antes parecia apenas difícil, começa a ganhar um novo lugar dentro da sua percepção. Ele deixa de ser um obstáculo isolado e passa a ser parte de uma construção maior, algo que conversa com quem você está se tornando, com aquilo que você valoriza, com o que faz sentido na sua trajetória. Há uma mudança silenciosa, mas decisiva nesse ponto. Não se trata mais de suportar o processo, mas de reconhecê-lo, de perceber que existe um significado ali, mesmo que ele ainda não esteja completamente claro, como se dentro de você algo começasse a dar um novo nome àquilo que antes era apenas esforço. E quando isso acontece, o que antes era evitado começa aos poucos a ser aceito, não porque se tornou fácil, mas porque se tornou compreensível, porque passou a fazer parte de algo maior do que o desconforto momentâneo. Existe uma imagem que traduz essa transformação com profundidade. Quando alguém acredita que está sendo forçado a subir uma montanha, cada passo pesa, cada subida cansa, cada dificuldade parece injusta. Mas quando essa mesma subida passa a ser vista como um chamado, como uma travessia com propósito, algo muda por dentro. A montanha continua a mesma, mas o peso deixa de estar apenas no corpo e passa a encontrar sentido no coração. Talvez o que tem faltado não seja força, mas conexão. Talvez não seja resistência, mas significado ainda não reconhecido. E se dentro do que hoje parece difícil, já existisse algo que está tentando te mostrar por que continuar. Existe um tipo de inquietação que não faz barulho, mas também não vai embora. Ela aparece nos momentos de silêncio, quando tudo parece estar no lugar, mas, ainda assim, algo dentro de você não se sente completamente em paz. É como se a vida estivesse estável por fora, mas por dentro existisse uma sensação sutil de estagnação, de que algo ficou para trás. Ou talvez nunca tenha sido realmente vivido. Essa sensação costuma confundir, porque, aparentemente, não há grandes problemas. Não há crises evidentes. E mesmo assim, falta algo que não se consegue nomear com facilidade. E muitas vezes, essa ausência não está ligada ao que falta, mas ao que está sendo evitado. Há uma tendência natural de querer alcançar uma versão futura mais leve, mais realizada, mais em paz, sem necessariamente atravessar aquilo que sustenta essa transformação.
como se fosse possível colher uma nova identidade sem tocar nas estruturas emocionais que ainda pertencem ao passado. Mas em algum momento, essa tentativa começa a perder força, porque o que precisa ser visto continua ali, aguardando reconhecimento. E então surge uma percepção que nem sempre é confortável, mas que é profundamente libertadora. Nem todo desafio rouba a paz. Alguns desafios, na verdade, desmontam uma falsa paz, construída sobre a evasão, sobre o adiamento, sobre a tentativa de não sentir. E ao fazer isso, eles abrem espaço para algo mais verdadeiro, mais estável, mais alinhado com quem você realmente é. Existe uma inteligência silenciosa nas situações que mais incomodam. Aquilo que se repete, aquilo que retorna, aquilo que insiste em aparecer, muitas vezes não é um erro, é um chamado. Um chamado para desenvolver uma capacidade que ainda não foi integrada, para olhar de frente algo que já não pode mais ser ignorado, para crescer em uma direção que até então parecia desconfortável demais. E aos poucos, quando esse olhar muda, algo dentro de você também começa a mudar. A resistência diminui, não porque tudo ficou fácil, mas porque passou a fazer sentido, porque aquilo que antes era visto como obstáculo começa a ser percebido como parte do caminho, como uma peça necessária na construção de algo maior. Há uma imagem que encerra essa compreensão com profundidade. Imagine uma porta, firme, silenciosa, diante de você. Durante muito tempo, ela pareceu assustadora. Talvez você tenha evitado se aproximar, talvez tenha criado outras rotas, talvez tenha fingido que ela não existia. Mas, e se essa porta nunca escondeu um monstro? E se, na verdade, ela sempre guardou uma parte sua, que já não queria mais permanecer trancada? E se aquilo que você tem evitado não for o fim de algo, mas o início da sua própria liberdade interior? Existe um momento na vida em que algo muda, não do lado de fora, mas dentro. Um momento em que você começa a perceber que talvez nunca tenha sido sobre falta de força, nem sobre falta de capacidade, nem sobre não estar pronto. Talvez sempre tenha sido sobre como o seu sistema aprendeu a sentir diante do desconhecido. Durante muito tempo, os desafios pareceram grandes demais, pesados demais, desconfortáveis demais. E faz sentido. Seu corpo estava tentando te proteger. Sua mente estava tentando evitar que você revivesse dores que em algum momento foram reais. Nada disso foi fraqueza, foi adaptação, foi sobrevivência emocional. Mas existe algo que começa a se revelar quando você olha com mais consciência. O desafio não carrega por si só o peso que você sente. O peso vem da memória, da interpretação, da forma como o seu sistema associa crescimento com risco. E quando essa percepção muda, mesmo que aos poucos, algo dentro de você começa a relaxar. Você começa a entender que o presente não é o passado, que a tentativa de hoje não é aquela de antes, que você não é mais a mesma versão que um dia não sabia como lidar com aquilo que sentiu. Existe mais consciência agora, mais presença, mais recursos internos, e então algo sutil acontece. O que antes gerava retração começa a gerar curiosidade. O que antes parecia ameaça começa a parecer possibilidade. Não porque o desafio mudou, mas porque a forma como você se posiciona diante dele começa a se transformar. Segundo os princípios que conectam mente, corpo e campo, como mostram estudos de consciência e epigenética, sua biologia responde ao estado interno que você sustenta. Quando existe coerência entre pensamento, emoção e intenção, o corpo deixa de reagir como se estivesse em perigo e começa a colaborar com a experiência. Sua biologia responde à sua espiritualidade. E é nesse ponto que algo profundo se reorganiza. Você não precisa mais fugir para se proteger. Não precisa mais se diminuir para se sentir seguro. Não precisa mais adiar para evitar sentir. Porque, dentro de você, começa a nascer uma nova referência, uma nova forma de existir diante da vida.
talvez o desafio continue existindo. Mas agora, existe também uma nova forma de atravessá-lo. Com mais consciência, com mais presença, com mais verdade, e pouco a pouco, quase sem perceber, aquilo que antes parecia um obstáculo, começa a se revelar como um caminho. Não um caminho fácil, mas um caminho real. Um caminho que não te afasta de você, mas que te aproxima. Respire fundo e apenas sinta isso por um instante. Existe algo dentro de você que já não quer mais viver limitado pelo que passou. Algo que está pronto para se expandir. Não pela força, mas pela compreensão. Não pela pressão, mas pela consciência. E talvez a pergunta mais importante agora não seja mais sobre o medo, mas sobre isso. E se dentro de você já estivesse nascendo alguém que não precisa mais fugir dos desafios, porque finalmente aprendeu a caminhar com eles?